Conforme eu mencionei anteriormente, esse algoritmo ele também serve para detectar se existem ciclos de peso negativo. Então, lembrando que o caminho mais longo ele vai consistir de n-1 arestas ou iterações no laço principal do algoritmo. E se na última iteração ocorrer alguma atualização, é porque o grafo ele possui um ciclo negativo. Então, é possível perceber aqui, por exemplo, nesse exemplo, que existe um ciclo negativo entre os vértices 4 e 5. Então, sempre, passando as iterações do algoritmo, vai ocorrer atualização, visto que esses valores vão sempre sendo decrementados, tá? E aí, consequentemente, sempre vai identificando caminhos mais curtos. Vamos analisar agora um grafo e aplicar esse algoritmo para que o entendimento fique um pouco mais claro, tá? Então, temos aqui um algoritmo, um grafo relativamente pequeno, contendo 6 vértices e percebam aqui que ele possui apenas uma aresta de peso negativo, tá? Então, o primeiro passo do algoritmo, partindo do vértice 1 como sendo o vértice inicial, seria fazer a inicialização daqueles vetores, tá? Então, lembrando que para todos os vértices que são vizinhos ao vértice 1 já ocorre a inicialização das posições aqui correspondentes. Então, a distância até o vértice 2 é 1, que é o peso da aresta, e a distância até o vértice 3 tem valor 3. Tá? E aí, as posições do 2 e do 3 no vetor hot passam a ser 1. Os demais vértices vão possuir aqui a distância infinita e o hot com valor 0. Então, o próximo passo seria entrar naquele laço que vai para todos os vértices do grafo, com exceção do vértice inicial, verificar os antecessores dele. Então, olhando aqui para o i igual a 2, então percebam que no laço que faz a verificação dos antecessores, o vértice 2 ele possui apenas o vértice 1 como sendo antecessor a ele, visto que esse grafo ele é direcionado. Então, nós temos aqui que esse conjunto vai ser formado apenas pelo vértice 1. Então, é verificado se a distância até o vértice 1 mais o peso da aresta de 1 a 2, se ela vai ser menor do que a distância atual até o vértice 2. E nesse caso não ocorre uma atualização nesse ponto. Então, para o i igual a 3, passando agora para o próximo vértice, nós temos que os antecessores do 3 vão ser o 1 e o 2. Para o j igual a 1, é verificado se a distância até o vértice 1 mais o peso da aresta de 1 a 3 vai ser menor do que a distância corrente. Então, 3 não é menor do que 3. E vai ser verificado o segundo antecessor do 3, que é o 2. Então, a distância até o vértice 2, que é 1, mais o peso da aresta de 2 a 3, que é 1, vai ser menor do que a distância atual até o vértice 3. Tá? Então, vai ocorrer uma atualização aqui para o j igual a 2. Então, percebam que a distância até o vértice 3 vai passar a ser 2 e ocorre também uma atualização nessa posição do vetor. Então, o próximo passo seria agora consultar o vértice 4, i igual a 4, e a partir dos antecessores do vértice 4 fazer essa verificação. Então, os antecessores de 4 são 2, 3 e 5, e é possível perceber que já com o j igual a 2, o antecessor 2, vai ocorrer uma atualização, visto que a distância até o vértice 2 mais o peso da aresta vai ser 4, que é menor do que infinito, e aqui já ocorre uma atualização nessas posições do vetor para j igual a 2. Para j igual a 3 e 5 não ocorre atualização, porque 4 não é menor do que 4 e infinito também não é menor do que 4, certo? Para i igual a 5, os antecessores do vértice 5 são o vértice 2 e o vértice 6. Então, a partir do vértice 2 vai ocorrer uma atualização, porque a distância até o 2 é 1, mais 2 passa a ser 3. Então, atualiza aqui as posições para o j igual a 2. E com o j igual a 6, como a distância até o 6 é infinito, não ocorre nenhuma atualização, certo? E por fim, chegando no final da primeira iteração do algoritmo, nós temos aqui o i igual a 6 e o único antecessor ao 6 é o 4. Então ocorre uma atualização, visto que a distância corrente nesse ponto até o 6 é infinito. Então, nós temos que a distância até o 4
vai ser 4 mais 2, 6, e as posições correspondentes aqui vão ser atualizadas, tá? E com isso chegamos ao final da primeira iteração do algoritmo. Então, a partir desse ponto, o processo se repete, tá? Como houve alteração, a variável altera, recebeu o valor verdadeiro porque houve alguma alteração, nós vamos para a próxima iteração do algoritmo. Então, voltando aqui para o i igual a 2, não ocorre atualização, certo? Voltando para o i igual a 3, verificando aqui o vértice 3, né? Também não vai ocorrer atualização e basicamente vai ocorrer atualização nessa parte do grafo aqui, né? Porque contém essa aresta de peso negativo. Então, com o i igual a 4, percebe-se que não vai ocorrer atualização com o antecessor 2, com o antecessor 3, mas com o antecessor 5 vai ocorrer, que é justamente a aresta de peso negativo. Então, essa aresta ela vai afetar a distância até o vértice 4 e, consequentemente, como a distância do 4 vai ser atualizada, posteriormente a distância até o 6 também vai ser atualizada, certo? Então, com o j igual a 5, a distância até o 5 é 3, menos 3 passa a ser 0, e nesse caso, a distância até o vértice 4 e o hot índice 4 vão ser atualizados agora para considerar o vértice 5 e distância 0, tá? Para o vértice 5, não vai ocorrer atualização, visto que a distância do vértice 6 não foi atualizada e a distância do vértice 2 também não foi atualizada, tá? Então agora, finalizando a iteração 2 com o vértice 6, como houve uma atualização do vértice 4, vai haver também uma atualização do vértice 6, né? Então percebam que o antecessor ao vértice 6 é o 4, a distância até o 4 agora é 0, mas a aresta passa a ser 2. Então vai ocorrer uma atualização aqui e uma atualização aqui, certo? Então com isso chegamos ao final da iteração 2. E basicamente esse algoritmo para esse grafo ele vai ser encerrado na próxima iteração, porque na iteração 3 não vai ser realizada nenhuma atualização. Com isso, na verdade, no final da iteração 3, o algoritmo vai ser encerrado, certo? Bom, falando um pouco sobre a complexidade desse algoritmo, após a inicialização, o laço principal ele vai ser repetido no máximo n-1 vezes, né? E em cada iteração dessa vão ser calculados caminhos com k arestas entre a origem e os demais vértices do grafo. Para cada um dos n-1 vértices, todos os antecessores são examinados. Como o vértice inicial não vai ser atualizado, então nós vamos ter n-2 antecessores sendo analisados no máximo, tá? Então, isso nos leva a uma implementação simples com complexidade de n ao cubo, certo? Então, é um algoritmo que ele possui uma complexidade aí relativamente alta, né? No entanto, em 1970, Yen ele propôs uma implementação desse algoritmo com complexidade de pior caso aqui, n vezes m, tá? E, bom, aqui nós temos a referência do trabalho. Quem tiver curiosidade pode dar uma lida nesse trabalho, é interessante, né? Quem sabe até implementar o algoritmo do Yen. E aí fica sendo uma leitura complementar, certo? Bom, assim como os algoritmos anteriores que a gente viu, esse algoritmo ele também pode ser aplicado em algumas situações. Uma aplicação possível é utilizada aqui em protocolo de roteamento de redes. No entanto, como esse algoritmo ele possui uma complexidade alta, ele vai apresentar dificuldades aqui quanto à escalabilidade e também tolerância a falhas em nós da rede, certo? Então, apesar dele poder ser aplicado, na prática ele não é, pelo menos a implementação mais simples do algoritmo não é tão interessante. Além disso, né, modificações na topologia da rede normalmente tem um impacto negativo também no algoritmo, tá? Dado que as atualizações das distâncias é feita de forma gradual. E agora eu tenho dois exercícios para você, para verificar se você compreendeu o algoritmo, tá? Então, o primeiro seria aplicar o algoritmo a esse grafo, que possui um ciclo negativo.
E a ideia aqui é que você perceba, né, que o algoritmo ele vai efetuando as atualizações até a última iteração e, e com isso, né, seja possível perceber que o algoritmo ele serve para identificar ciclos de custo negativo. E o segundo exercício, também de fixação, seria aplicar o algoritmo também a esse grafo aqui ilustrado nesse slide, tá? Então, bom pessoal, espero que tenha ficado claro o algoritmo. Bons estudos e até os próximos vídeos.